Paz, amor, muita luz a todos. Meu nome é Paulo, terapeuta energético. Hoje vou falar com vocês sobre como é que é formado o destino, o que é essa questão de destino. É uma coisa imutável? Nós somos obrigados a cumprir com uma coisa que foi planejada ou escrita por nós? É algo que não há como alterar? Tudo que vivemos é destino? A nossa vida inteira ela é 100% programada, sem nenhuma alteração? E o que os oráculos têm em relação a isso? O que eles mostram? O que eles servem? Servem para algo realmente? É útil utilizar os oráculos para saber o nosso destino, o que está planejado para nós? O destino realmente é um planejamento ou nós construímos eles diariamente? Este será o assunto de hoje. Espero ser bem útil a todos vocês para entenderem melhor essas questões, que nos vai ampliar a consciência sobre esta questão chamada destino. Antes de iniciar, peço a todos que cliquem aí no joinha logo abaixo aí do vídeo para que o YouTube divulgue mais o canal, esses vídeos, que leve a mais pessoas o conhecimento que aqui está sendo passado. Se inscrevam no canal quem não é inscrito, com isso vocês serão avisados quando surgir novos vídeos. Não esqueçam de clicar no sininho para receberem a notificação, tá bom? Vamos em frente então agora. Destino. O que é destino? Vamos analisar o que é falado a esse respeito inicialmente. Fala-se que destino é uma coisa que foi escrita por um ser maior, podemos dizer Deus, que decidiu que nossa vida teria que ser daquela forma e ponto. E nós somos obrigados a cumprir. Bom, esta é uma maneira popular de se falar destino, que é algo imutável que não se pode mudar. Mas na realidade não é bem isso, tá? Eu falo um pouco sobre a questão karma, que também tem uma relação direta com o destino. Nesse item tem um vídeo que eu falo especificamente sobre karma. Vou deixar o link abaixo para vocês darem uma olhada para entender melhor esse assunto, que não dá para explanar completamente somente esse assunto nesse vídeo. O destino, na verdade, é uma consequência de acúmulos de ações projetadas do passado sendo ativadas hoje. E isso não é propriamente dito somente karma. Vamos dar um exemplo interessante. Você fuma muito, o seu organismo não está conseguindo assimilar essa grande quantidade de nicotina que você está ingerindo, e a consequência disso será alguns problemas de saúde ou um problema bem maior de saúde, de acordo com a sua resistência física devido ao uso do cigarro. É como que se você, com um ato hoje, você está determinando um futuro próximo ou mais longo. Se essa pessoa que fuma muito, de um nível muito exagerado, e o corpo dela não está conseguindo assimilar essa toxina, chega um momento ela pegou o câncer de pulmão, gerou bastante problema, sofrimento, até que chegou à morte, certo? Então, foi destino dela morrer de câncer de pulmão? Não. O câncer de pulmão foi uma consequência das ações dele em vida. Então, não foi uma coisa pré-determinada em uma programação encarnatória, por exemplo. Ela foi uma consequência do presente. A morte, sim, a morte é uma programação pré-encarnatória, pois nós temos uma bateria energética que vai ter uma durabilidade X. Conforme nós gastamos esta bateria natural que está no corpo espiritual, que alimenta o físico, que mantém o físico vivo, quando essa bateria acabar, finalizou o nosso período de vida terrena. Esta de programação de tempo de vida, em sua maioria das vezes, é feita e programada na programação encarnatória, a qual nós vivemos e cumprimos. E essa mesma programação pode ser alterada de acordo com a necessidade e com o emaranhamento de aprendizados vinculados a nós, de outras pessoas e de necessidade nossas mesmos
para continuar a vida. Por isso que existe a possibilidade de concessão de tempo de vida encarnatória, pois ela está diretamente relacionada com a utilidade e o nível possível de aprendizado com o tempo maior de vida ou até menor, pois também nós conseguimos encurtar o nosso tempo de vida encarnatória com ações do presente. Que este encurtamento de vida acontece devido a ações negativas nossas com nós mesmos, que isso encaixa-se diretamente com uma outra questão chamada suicídio involuntário. Você não quer morrer, mas faz atos que provoquem a própria morte. Como, por exemplo, o próprio André Luiz, do filme ou do livro Nosso Lar, que é muito conhecido. Todos sabem que o André Luiz ele ficou pelo período de 7 anos no umbral, devido à ação de suicídio involuntário que ele cometeu. Por quê? Ele não cometeu, ele morreu com uma doença no fígado, sim, mas ele era médico, ele sabia que o comportamento social de alimentação, bebida dele prejudicava drasticamente o fígado, e mesmo assim ele continuou com esses comportamentos, com bebidas, alimentações inadequadas, comportamento de sono inadequado, e isso provocou a morte dele antes do tempo que deveria ser pela programação dele. Como consequência disso, ele teve que passar por mais 7 anos no umbral após a morte, pois o tempo programado natural dele era 7 anos após aquele dia que ele tinha morrido. Por quê? Ele adiantou o dia da morte dele devido a atos negativos contra o próprio corpo. O corpo ele tinha energia vital para ser mantido por mais 7 anos, que era a programação da vida encarnatória dele. Porém, hábitos ruins dele provocou a deteriorização, ou seja, estragou o próprio corpo. É a mesma coisa que você pegar um carro novo, zero, e este carro ele foi projetado pela engenharia para andar apenas em asfalto. Andando apenas em asfalto, a suspensão dele vai durar 4, 5 anos de uso, rodando 5.000 km por mês. São números aleatórios que estou dizendo, tá, gente? Só que você pega esse carro novo, zero, bonitinho, tá perfeito, suspensão zerada. Aí você começa a andar em estrada de chão com esse carro. Vai pra roça, pega serra, pega buraco, pega vários tipos de obstáculos em estrada, bem mais duras, bem mais pesadas do que você andar apenas em asfalto. Qual que é a consequência dessa ação? O tempo de vida da suspensão deste automóvel, que era 5 anos, ele vai durar 2 ou 1 ano. Por quê? O uso do automóvel não estava de acordo com o projeto de engenharia feito para ele. Podemos dizer que o carro cometeu um suicídio voluntário. Claro que quem fez isso foi o proprietário, mas ele sabe disso, né? Que todo uso tem seu desgaste, de acordo com o uso tem sua consequência. Por isso, isto é algo provocado por nós mesmos, dentro das nossas escolhas e ações. Uma pessoa é alcoólatra. Ela é alcoólatra porque é destino ou porque ela escolheu beber? Esse que é o ponto. Uma pessoa, ela tem o direito de escolher qual caminho que ela vai seguir, só que dentro das suas escolhas existem as consequências. É exatamente este o ponto-chave que eu quero apresentar para você. Dentro da escolha, o que leva nós fazermos a escolha? O nosso estado de consciência e conhecimento. Por exemplo, você está passando por muitas dificuldades, muitos problemas, muitos tormentos, bastante desafios que existe, que todo mundo passa por momentos assim, pelo menos 1 ou 2 vezes na vida. Você não está suportando esses problemas, aí vem na sua mente, vou me matar. Aí você, não vou fazer isso, porque se eu fizer isso é contra das leis divinas, tem essa e essa consequência, tanto eu sugiro vocês darem uma olhada no vídeo Obsessores e Suicídio, que falo bem sobre essa questão também, tá?
Aí, devido a este conhecimento, você não faz a escolha de se matar. Você continua lutando até vencer esses obstáculos, vai aprendendo a lidar com esses problemas. Pronto, o problema passou e você continua a sua vida, certo? Porém, se você não tem esse conhecimento, você vai cometer o ato. Por quê? Porque você acha dentro de si que morreu, acabou. Se você se matar, você não vai pagar nada por isso, que não existe consequência nenhuma com o ato de suicídio. Se você acredita piamente neste ponto, a probabilidade de você cometer um suicídio é muito grande. Entendeu a questão? Ou seja, o destino ele está vinculado diretamente dentro do nosso estado de consciência, dentro do nosso conhecimento e das nossas escolhas. Aí, com este ponto, eu dou mais uma chave para vocês. Para nós moldarmos e construirmos um destino, busque conhecimento. Através do conhecimento, nós conseguimos mudar as probabilidades de escolhas. Parece simples, mas muita gente se perde por causa desse único ponto. Muitas pessoas estão se suicidando diariamente pelo simples fato que acham que quando cometerem o ato do suicídio, os problemas dela vão acabar. Mas infelizmente não acabam, gente, piora. Para quem não viu o vídeo sobre suicídios, deem uma olhada lá que vale a pena, vou deixar o link aqui. Então, este que é o ponto-chave. E o que mais nós moldamos o nosso destino? O destino também está vinculado dentro de uma outra lei universal, chamada lei da harmonia, do equilíbrio, ou, humanamente falando, também lei da atração. Você constrói para você e a sua volta dentro daquilo que você põe a atenção e cultiva gradativamente. Como assim? Se eu sou uma pessoa positiva, eu planto diariamente coisas positivas, gratidão, bons sentimentos, procuro botar atenção em coisas positivas diariamente, sou sempre otimista. O que acontece? Eu tenho um campo vibracional de um elevado grau que irá atrair somente coisas positivas dentro desta vibração que está à minha volta. Tá, mas o que isso tem a ver com o destino? O que tem a ver com o destino é que, se você tem um campo vibracional de uma elevação maior devido ao seu positivismo, pontos de vista positivos, você vive e busca sempre estar em harmonia com tudo e todos, evita conturbações energéticas, busca conhecimento, ou seja, você está vibrando sempre alto pelo seu contato com o divino, fé e etc. O que você vai atrair para você? Consequentemente, coisas que têm sintonia com este campo vibracional. Então, você se tornando uma pessoa vibracionalmente mais positiva, então a consequência disso será mais positiva. Por exemplo, eu tenho uma fraqueza no fígado. Nasci com uma deficiência genética no fígado. Eu tenho duas escolhas. Eu me alimento de forma saudável, que poupe mais o fígado, e vou viver a minha vida sem perceber que tenho essa deficiência, ou eu vou judiar do meu fígado com alimentação, bebidas e ações negativas. O que vai acontecer? Com certeza eu terei uma doença no fígado. Como no caso do André Luiz, que ele tinha esse problema, que chegou a um certo ponto que ele adiantou 7 anos o tempo de vida dele, que gerou uma consequência chamada suicídio involuntário. E este foi o destino plantado por André Luiz. Ok, mas e a programação kármica? Onde é que está isso? Agora vamos juntar as informações, tá, gente? Que é o que vai dar bastante clareza para a gente entender esse assunto. A programação encarnatória, o que é? É tudo aquilo que você precisa aprender durante a sua vida encarnatória, dentro daquilo que você já aprendeu nas vidas anteriores e dentro das escolhas que você fez para a sua evolução. Ah, eu cometi tais erros, eu tenho que passar por essa e essa situação para que eu entenda e aprenda tal item. Então, aprendendo este item, eu vou passar para o próximo item. Isso são destinos ligados à programação kármica. Esses pontos de experiências, eles estão em todas as estradas que você escolher. Como assim? Eu tenho 10 escolhas, podemos chamar de 10 estradas à minha frente.
todas as estradas, elas vão ter consequências de acordo com sua linha de escolha. Eu escolhi a estrada 1. A estrada 1 é uma estrada que, por exemplo, eu não quero estudar, eu não quero fazer nenhuma profissão. Qual que é a consequência disso? Vai ter toda uma linha de consequência dentro dessa escolha. As dificuldades vão ser X, Y, os problemas vão ser X e Y, e vai indo a lista. Porém, nessa estrada existem pontos específicos de experiências que foi programado na minha programação encarnatória. Este não muda. Eu escolhi a estrada 2. A estrada 2 eu vou fazer cursos, eu vou estudar, vou me alfabetizar, eu vou fazer isso, fazer aquilo, tal. Beleza. Você vai ter outras consequências dentro dessa escolha que você fez, e dentro dessa escolha que você fez, você vai ter mais benefícios do que a primeira escolha. Porém, você vai ter outros sacrifícios que a primeira escolha não daria. Por exemplo, não é fácil você encarar uma sala de aula durante anos, fazer cursos, preparar para a prova, etc. São sacrifícios, tá? Esses sacrifícios vão gerar consequências, e essas consequências vão dar benefícios. Ou seja, a sua escolha de hoje vai direcionar uma consequência para o futuro, e essa consequência vai ter seus bônus ou os seus ônus. Se eu escolhi uma vida de ser desonesto, eu vou ter as consequências dessas ações, tá legal? Porém, em todas as estradas que eu escolher, vai ter os seus pontos-chave de experiências imutáveis. Esses pontos-chave estão dentro da programação encarnatória. Tá legal. E esses pontos-chave são realmente imutáveis? Na verdade, não. Esses pontos-chave também são mutáveis, mas é mais complicado e mais difícil de serem alterados. Por quê? Porque são experiências fortes, e essas experiências elas estão vinculadas diretamente com o nosso aprendizado. Essas experiências só serão alteradas se você conseguiu aprender aquela lição que esta experiência estava sendo preparada ou que foi preparada para você antes de passar por ela. Se eu tinha que aprender a ser mais humilde, digamos que eu tive uma vida que a humildade era uma coisa que passava muito longe, então foi planejado para mim um período de 20 anos de experiência em algumas situações X de trabalho, de convivência, que seria para mim bem sofrida, mas iria me ensinar a humildade. Sendo assim, eu vou encarnar e vai chegar esse período X e eu vou começar a passar por essa experiência. Porém, essa experiência estava programada que eu vivesse esse tipo de experiência, de ensinamento, duro até, por 20 anos. Mas logo nos primeiros 5 anos, eu já aprendi e desenvolvi a humildade num grau muito bom. Aí o que acontece? Esse período é recalculado. Recalculado por quê? Por que você vai estudar uma cartilha para ensinar o beabá se você já sabe ler? Não tem lógica, é puramente perca de tempo. Então este destino é automaticamente recalculado e alterado. Como ele é recalculado e alterado? Existem as entidades, os mentores, vou fazer um vídeo específico de mentores para vocês, tá, gente? É bem interessante sobre isso. Dentro desse grupo, existe um grupo especializado especificamente em programação de experiência, chamado Senhores do Destino, que eles vão direcionando as pessoas para que elas sempre caiam naquelas experiências necessárias para o aprendizado delas. Esse próprio grupo percebe, no caso de mentores, Deus ligado ao divino maior, são seres de bastante evolução espiritual, que percebendo que você não precisa passar por aquela experiência, que já pode ser dada a próxima experiência, então aquilo já é alterado e recolocado. É como que se você fosse descoberto que você é um gênio, que você não precisa passar pelo colegial comum, pela escola comum, você pode ir direto para a faculdade. Então é alterado essa experiência e você não passa pelo período normal e vai direto para a próxima experiência. E dentro disso existe o bônus. Se naquele período de 15 anos que faltava de experiência para você para aprender humildade fosse um período de falta financeira,
isso aí é cortado e é liberado mais prosperidade para você. Desta forma, o bônus que você ganha por aprender rápido uma lição que lhe é dura acaba aliviando as experiências difíceis que você teria que passar. Para que você vai ter que passar por dificuldade financeira, sendo que tudo aquilo que você precisava aprender com a dificuldade financeira foi aprendido? Não tem lógica nenhuma. Então, aquilo é cortado e começa a fluir mais o financeiro para você. Porém, outros desafios vêm. É estudado outras questões que você precisa aprender, ou se caso já não tenha planejado para esta vida, no caso nesse planejamento, mas você já foi rápido, já é estudado outros pontos que você precisa e já é colocado automaticamente no seu percurso. Para quê? Se aproveitar o máximo de tempo encarnado que você tem. Pois na experiência encarnatória é onde há a maior parte de aprendizado possível, que já são outras questões que eu teria que entrar em outro vídeo específico, tá bom? Então, acho que dá para entender bem sobre essa questão do destino, da obrigação do destino, né? Agora, onde é que entra os oráculos, que faz parte do tema que eu coloquei aqui hoje? Os oráculos são fontes de informações que são dadas como pistas para nós fazermos escolhas. Como assim? Eu estou confuso com algumas escolhas. Qual que é a melhor escolha? Qual que é o melhor caminho? Os oráculos, eles têm essa função. Desde a antiguidade sempre existiu. De várias formas, oráculos diferentes. Existiam os profetas do passado que tinham visões, sonhos. O sonho também é um meio oracular de nos mostrar caminhos e decisões que nós somos orientados. Vamos falar como, por exemplo, das cartas, o tarô, Lenormand ou o baralho cigano, por exemplo. São tudo meios de oráculos que nos passam informações para fazermos escolhas. Como é que eles funcionam? Essas ferramentas, elas estão dentro do sistema das leis universais. Então essas ferramentas são utilizadas tanto por mentores espirituais, quanto também pelo próprio fluxo de energia do universo. Então, as cartas sendo trabalhadas, elas contam o que está acontecendo no seu sistema naquele momento. Como assim? Aí já dá para entender um pouco porque que eu falei tudo isso sobre o destino, como é formado, etc., até o presente momento. Quando você vai fazer uma leitura de um oráculo, durante essa leitura você tem um ponto de vista bem forte numa linha de pensamento, tá? Digamos que você é muito raivoso, uma pessoa muito irada, muito nervosa. É uma suposição, tá, gente? Sejam calmos. E no oráculo tá vendo lá que você vai ficar doente ou você vai ter muitas brigas no futuro que vai lhe dar problemas financeiros. Por exemplo, tô vendo aqui que você vai perder o emprego. Por exemplo, mostra no oráculo isso aí. A pergunta que você tem que fazer é por quê? Por causa de brigas. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a refletir. Eu brigo muito, eu tenho que parar de brigar. Aí você tem a escolha. É mostrado para você o que acontecerá para ter aquela consequência X. Então você começa a mudar o seu comportamento, passa o tempo e você não perde o emprego. Aí você vai perguntar, o cara errou? Não. Na realidade, o que acontece é que naquele momento ele mostrou o campo de energia que você estava produzindo. A partir do momento que você tomou consciência da probabilidade negativa futura dentro da sua escolha, você resolveu mudar a sua escolha. Começou a se espiritualizar mais, a buscar mais equilíbrio, sair da linha de agressividade e automaticamente você deu a volta sobre aquele destino pré-colocado através de um oráculo. Este é um ponto. Vou colocar um outro exemplo para ficar mais claro. Digamos que você fuma meia carteira de cigarro por dia. Se for uma pessoa saudável, a probabilidade de você ter câncer de pulmão é muito pequena, correto? Existe, mas não é tão grande. Ok, aí você consultou no oráculo lá, bonitinho. Neste oráculo que você consultou, foi visto uma doença do pulmão em alguns anos. Doença do pulmão, aí você associa, bom, eu fumo,
Então você decide parar de fumar imediatamente, começa a ter uma vida saudável, e dentro dessa vida saudável você vai fazer exercícios físicos, se alimentar bem e nada mais de cigarro, zerou. Aí com o tempo você consulta novamente esta mesma pessoa que fez o oráculo para você, e nesta consulta aí você pergunta: e a doença no pulmão que eu vou ter? Você até fala que eu vou ter. Aí a pessoa vai lá, consulta, pergunta de novo, fala: aqui não mostra doença nenhuma. Ele errou no passado? Não, você mudou o seu futuro. Entendeu? Por isso que eu quis colocar a questão dos oráculos. Os oráculos é um exemplo ótimo para essa questão do destino. Por isso que eu coloquei no título. Para quê? Para mostrar para vocês que o futuro é sempre mutável. Você pode alterar ele dentro de suas escolhas. Até as coisas mais pesadas podem ser alteradas, zeradas ou aliviadas, tudo de acordo com as leis divinas e merecimentos. O ponto-chave de tudo está nas escolhas, no estado de consciência que você conseguir desenvolver. Por que isso? Aí já entra no mesmo exemplo do oráculo. Se eu tenho um pensamento X, fiz uma consulta, foi previsto algo de acordo com aquele pensamento que eu tenho hoje. Se amanhã eu mudei meu ponto de vista, comecei a tomar ações diferentes que estava tomando anteriormente, com certeza absoluta, quando consultar esse oráculo novamente, vai dar outro destino, porque você acabou de alterar. E se você esperar, pode ter certeza que esse outro destino vai acontecer, porque você vai continuar mantendo aquele comportamento, porque esse outro destino é mais agradável, com certeza, né? A não ser que você resolva cometer o erro e voltar a cometer os mesmos erros novamente. Essa que é a questão de colocar o destino. Os oráculos, eles funcionam para medir o campo energético que está sendo produzido naquele momento. Ele é uma matemática. Pega-se todos os dados de informações que você tem naquele momento e coloca na mesa ali. Então, dentro daquilo é como se fosse um cálculo matemático. Esse cálculo matemático, ele vai fazer essa programação e alterar. É a mesma frase que eu posso dizer para vocês, que você vai morrer. Como? Eu não sei, mas você vai. Como eu também vou, e todo mundo que eu conheço vai. Agora, precisamente quando não tem como falar, que pode ser um pouco mais ou pouco menos, e de que maneira já fica difícil também. Porque a maneira que chegará ao seu fim da vida terá a somatória de meios e formas que você cuidou do seu corpo, comportamentos desta vida e talvez até de vidas anteriores, pois tudo isso aí somando vai dizer qual é a experiência que você precisa passar. Às vezes, uma pessoa cuida muito bem do corpo, porém ela tem um planejamento kármico de passar algum tempo com uma determinada doença. Para quê? Para ter um aprendizado X, X, X e Y. Não sei, cada caso é um caso. Mas se esta pessoa teve comportamentos bons que amenizou o sofrimento do corpo, o sofrimento dela nesse período de doença vai ser menor. E se ela adquiriu um estado de consciência mais elevado, desenvolveu mais o seu espírito, adquiriu experiência sem precisar passar por aquela situação de doença, quando chegar o momento em que ela vai precisar passar por aquele período de doença antes de morrer, possivelmente esse período pode ser encurtado, ou seja, ela passa menos tempo doente e depois falece, ou então essa doença nem vem. Tudo depende da matemática do que foi planejado para ela e daquilo que ela semeou. Ou então essa doença vem, mas fica bem mais branda. Por quê? Porque depende muito daquilo que ele precisa aprender e daquilo que ele já aprendeu e daquilo que ele cultivou durante a vida dele inteira. Se a pessoa buscou uma vida mais saudável, teve um comportamento de caráter melhor e o estado de consciência dela foi mais elevado, mas aquele planejamento foi um planejamento encarnatório, é devido a um karma muito pesado que ela passou.
correto? Mas todas as ferramentas vão entrar na matemática. Então, existe sim possibilidades de amenizar sofrimentos. Tudo depende das escolhas e dos pontos de vista, ou seja, do grau de consciência que essa pessoa desenvolveu até aquele momento. Se eu tinha uma programação de gerar um problema cardíaco e passar 20 anos com esse problema cardíaco, por que essa programação veio? Porque eu era uma pessoa muito fria em uma determinada vida, fiz algumas ações negativas e eu maltratei pessoas com doentes, sei lá, eu tô inventando, tá, gente? Aí tá, eu tenho a programação de passar 20 anos com problema cardíaco. Porém, que quando eu nasci, tive uma boa educação, passei por várias experiências e muito daqueles erros que eu cometi no passado eu já comecei a compensar antes de ter o problema cardíaco. Vamos dizer que eu maltratava pessoas doentes, eu comecei a tratar bem pessoas doentes, eu comecei a cuidar de pessoas doentes, eu comecei a ser voluntário para ajudar pessoas doentes, eu cuidei bem de um parente doente, sei lá. Aí quando chegou o período, bom, é a partir desse ano que ele vai ter problema cardíaco, para ele precisar muito de hospital, para ele precisar cuidar mais da saúde dele, vai ser limitado nisso e naquilo, tal, beleza. Só que vai observar o peso kármico que estava gerando aquela doença cardíaca, não é mais o mesmo, ele é muito menor. Sendo muito menor, então, essa doença pode ser amenizada ou adiada. Ou seja, ao invés de 10 anos antes de morrer com problema cardíaco, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 1, ou pode ser um mal súbito no dia da morte. É tudo relativo e é uma matemática, gente. Não tem como eu dizer especificamente qual que é a questão, mas tudo funciona como se fosse uma matemática. E é dentro disso que os oráculos também funcionam. Muitas vezes eles mostram dados e informações que você já até tem, porém põe tudo a claras na sua frente com um tipo de informação. E essa informação você observa e faz a sua escolha. E de acordo com a sua escolha será o resultado. É simples, aconselho, se vocês gostam ou querem procurar pessoas com oráculos, busquem profissionais sérios, tá bom? Trabalhos realizados com oráculos são profissões em que exige bastante estudo, dedicação, uma autopreparação bem grande, então sempre escolham bem os profissionais que vocês vão procurar a esse respeito. E é assim que funcionam os oráculos, ele simplesmente pega a energia que está sendo formada, que já foi formada, juntando com tudo e informa como é que está a situação. E dentro disso aí, nos é auxiliado com esse tipo de informação a fazer escolhas. Então não há nada de errado em consultar um oraculista, ou seja, cartomante, I Ching, astrologia, são tudo coisas que servem para nos auxiliar a fazer escolhas, a entender a nós mesmos. Por exemplo, a astrologia, ela mostra toda a tendência energética que nós temos, tanto quanto de comportamento, de estado de ser, e nos dá clareza sobre quais os tipos de profissões que poderia ser mais adequado para nós. Então é bem interessante utilizar esse tipo de informação, mas sempre busquem profissionais sérios, qualificados, que levam esta profissão com seriedade e respeito, ok? É isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. Peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu irei responder. Se vocês quiserem que eu faça alguma consulta energética, só me mandar um e-mail passando o seu WhatsApp, que eu entrarei em contato e a gente pode fazer uma consulta energética. A consulta energética não tem custo, tá bom? Só se precisar de tratamento. Deixem seu joinha aí para ajudar a divulgar o canal, este vídeo. Se inscrevam caso não sejam inscritos. Cliquem no sininho para receber a notificação toda vez que surgir vídeos novos. Paz, amor, muita luz a todos.